E vem conferir a crítica do filme Aquaman 2, O Reino Perdido. E chegou nos cinemas o filme Aquaman 2, O Reino Perdido. Filme esse que marca a despedida do DCU. E por que isso? Porque o universo cinematográfico da DC vai terminar a partir de Aquaman 2, e a partir daí, quando lançar o Superman Legacy do James Gunn, aí vai começar o universo do zero. Aquaman, O Reino Perdido, que apesar de não ter sido muito divulgado, eu tinha um pouco de vontade de saber como ia sair o resultado desse filme. Porque eu sou muito fã do diretor James Wan. Sou muito fã das suas franquias de terror, desde Jogos Mortais, passando por Invocação do Mal, e eu também gosto bastante do primeiro Aquaman. Eu acho que é um bom filme, que funciona bem, uma boa aventura divertida, que apesar de seus problemas, você consegue ver a habilidade do James Wan ali. Tanto que ele foi um filme que foi um sucesso, tanto de crítica, não foi um sucesso absurdo de crítica, mas as pessoas gostaram do filme, e um sucesso de bilheteria, sendo uma bilheteria que foi uma surpresa para todo mundo na época que o filme lançou. Mas quando chega em Aquaman 2, O Reino Perdido, o filme ele te entrega alguns pontos bem positivos, mas de modo geral ele é uma grande decepção e um filme ruim que, na minha opinião, em certos pontos traz o pior que os filmes de super-herói trazem hoje em dia. Porque de Reino Perdido esse filme não tem nada. O filme realmente se vende como: vamos acompanhar uma aventura do Aquaman com o seu irmão Worm tentando recuperar algo muito importante para eles, que seria aquele tridente, não deixar que um outro reino apareça, um reino que traria caos ao mundo, e ao mesmo tempo a gente vai conhecer o Reino Perdido. Mas o filme ele é muito perdido no que ele quer ser. Eu acho que ele não sabia o que ele quer ser, porque ele tenta trabalhar vários assuntos, vários personagens, vários plots e subplots ao mesmo tempo, e nada é bem feito. Até plots simples que você espera que já tenham uma boa qualidade em como desenvolver, eles não conseguem fazer muito bem aqui. Vou te dar um exemplo. A relação Arthur e Orm é uma relação que, na minha opinião, até tem uma certa química em certo ponto, mas os atores não estão conseguindo ser trabalhados tão bem em tela. O Patrick Wilson é um excelente ator, já provou isso em vários filmes, e aqui ele é o personagem mais desenvolvido do filme junto com o Arthur Curry, mas eles mesmo assim, o roteiro não consegue trabalhar muito bem eles. E essa dinâmica entre irmãos que se odeiam, que no final vão se tornar grandes amigos, irmãos, colegas, desde filmes policiais a gente via muito isso, até isso que é uma coisa mais simples e clichê do gênero, eles não conseguem trabalhar muito bem. E aí entra a pergunta, sobre o que é o filme Aquaman 2, O Reino Perdido? Porque numa hora parece que o filme é sobre o tridente, tem que recuperar aquele tridente. Uma hora o filme parece que é sobre o Reino Perdido. Uma hora parece que é sobre uma nova raça que pode aparecer e destruir o mundo. O filme não sabe o que ele quer ser. E a partir daí, ele se torna essa grande salada que nem o James Wan conseguiu salvar. Pra mim, Aquaman 2 ele não é o pior filme do mundo. Ele tem coisas que vai destacar. Eu gosto muito da trilha sonora do filme, até trazendo batidas do primeiro filme que funcionam muito bem. Tem algumas piadas que eu acredito que funcionam bem. Eu gosto de uma sequência de ação do filme envolvendo o Aquaman e o Arraia Negra no terceiro ato. E o que eu mais gosto do filme disparado é quando o James Wan brinca com esse universo. Ele tinha feito isso no primeiro filme e aqui ele volta fazendo isso muito bem. Quando ele vai no universo dos piratas, quando ele entra no novo reino, quando ele mostra um flashback, você vê como ele tem detalhes de criação de mundo, como ele se preocupa muito com isso e como ele quer que o seu filme seja perfeito em cada detalhe, como ele tem uma história por trás, como ele quer que o público queira terminar seu filme pensando: eu queria ver mais daquele reino, daquele personagem. Por exemplo, existe o povo que ele aparece nesse filme, ele é presente como um alívio cômico, e no primeiro filme ele apareceu só batucando praticamente uma bateria ali. Aqui você revê ele vira um personagem. Só que esse personagem só ficou interessante depois de aparecer em uma cena no primeiro filme, porque o James Wan consegue trabalhar bem essa coisa do universo. E aqui em Aquaman isso acaba acontecendo mais uma vez. Ele consegue apresentar reinos, culturas, religiões, vestimentas e design, que faz com que você queira saber mais sobre esse universo. Pena que a história, os personagens como um todo, não são tão envolventes assim. Esse filme, ele erra muito em quase tudo que tenta fazer na parte técnica. Porque, primeiro, o James Wan visivelmente teve que fazer refilmagens aqui. Pediram para ele fazer refilmagens. E ele tem algumas escolhas técnicas que me incomodam
incomodam muito. Primeiro, o momento de escolher a câmera lenta. Tem uma câmera lenta dentro da câmera lenta. Tem câmera lenta dentro da ação que não funciona de maneira nenhuma. Tem câmera lenta em vários momentos que não encaixam. São erros básicos de direção que o James Wan realmente não comete. Você vê que na refilmagem ele teve que fazer isso. E você vê também que a refilmagem deu menos tempo para eles trabalharem no filme como um todo. E você consegue perceber isso em CGIs muito visíveis, como por exemplo o discurso final do Arthur Curry, que é uma tela verde absurda. Isso, o momento quando eles estão correndo na areia, você vê que é um CGI absurdo. E você vê que é refilmagem, porque o filme é muito bonito, ele é muito limpo na forma como tenta trabalhar seus personagens em design e universo. Então quando tem uma refilmagem e é menos tempo de trabalhar aquilo, e esse filme precisa de muita CGI, precisa de muito refinamento, você sente um pouco isso. Então, a ação também é muito prejudicada. Como eu falei, a ação final é muito boa, bem coreografada, bem feita, empolgante, mas o resto do filme tem muita ação que não encaixa de maneira nenhuma, não é empolgante, não é bem feita. O filme, além disso, é bem previsível. Não que você espere uma história super complexa do filme do Aquaman com o Jason Momoa como protagonista, mas ela é muito previsível no ponto de realmente você sabe tudo o que vai acontecer. E com isso, a partir daí, você cria pouca atenção e pouco envolvimento do que está acontecendo. E aí entra o problema dos atores. O filme tem excelentes atores, Nicole Kidman, Yahya Abdul, você também tem o Patrick Wilson, mas tem atores que não funcionam também. O Jason Momoa, obviamente, ele é um ator muito carismático, e isso faz com que quase 2 horas de filme passe muito bem. Você não fique preso no filme achando chato, porque o carisma do ator faz com que você queira continuar vendo o filme, faz com que a aventura funcione melhor do que o roteiro consegue entregar ela. Mas mesmo assim, os atores em partes mais dramáticas são bem ruins. Tem um momento, e aqui eu vou ter um spoiler do filme, um pequeno spoiler, onde o Arraia Negra rouba uma coisa importante pro Aquaman. E ele e a Mera precisam gritar, precisam mostrar um drama. E isso não funciona de maneira nenhuma. O Jason Momoa não consegue entregar na parte dramática. A Amber Heard não consegue entregar na parte dramática. Na parte de envolve um discurso emocionante entre o Aquaman, não funciona também, porque o Jason Momoa não entrega na parte dramática. E isso prejudica muito. A atuação desse filme é muito prejudicada. No primeiro filme, a relação de Aquaman e Mera funcionava um pouco melhor e disfarçava, até certo ponto, a péssima atuação que eles têm. Aqui não funciona tão bem, e isso acaba ficando visível em tela, prejudicando a química entre Patrick Wilson, Jason Momoa, Orm e Aquaman em vários momentos. O filme, como eu falei, ele não sabe perder, não sabe pra onde ele quer ir, ele é uma história bem perdida, e a partir daí o filme do Aquaman acaba sendo prejudicado. Foi como eu falei, tem bons momentos de aventura, tem uma trilha sonora que funciona em certo ponto, um universo rico que te deixa curioso, mas quando chega na história, ela não funciona de maneira nenhuma, os personagens não funcionam, a relação entre eles não funciona, a virada não funciona, e a montagem desse filme é um horror em vários momentos. Cenas que não encaixam, transição de um momento pro outro que não encaixa. O filme também é muito expositivo em vários momentos, com coisas que não eram necessárias, querendo repetir, tanto em palavras como em imagens, coisas que parece que o público não sabe e tem que repetir. Eu tenho que falar um pouco sobre a comédia do filme. Tem algumas piadas que é um nível que você não espera ver nesse tipo de filme, que seria aquela piada mais boba, naquele filme que força explorar coisas nojentas para fazer com que você, como público, realmente ria daquilo, uma risada forçada, como uma piada envolvendo urina e também uma piada envolvendo uma barata. Não funciona. Foi o que eu falei, por isso que eu falo que ele é o pior que o filme de super-herói tem hoje em dia em vários pontos. Porque a ação, ela é muito CGI, muito boneco para todo lado, e você não sente o impacto do que está acontecendo, ao mesmo tempo que as piadas são forçadas a um ponto que é para fazer o público rir e não funciona. Sem contar que a história é jogada como segundo plano, fazendo com que você realmente vá focar só no que o carisma dos personagens, algo que não encaixa tão bem aqui. Tanto que esse filme, ele é um show de frases ao vento. Personagens têm um discurso que não levam a nada, piadas mal colocadas que estragam momentos emocionantes, e no fim, é um filme que você pensa, essa é uma péssima despedida para DCU no cinema. Sem contar a cena pós-créditos, que eu não vou falar aqui, mas realmente é um desrespeito usar aquilo como cena pós-créditos, fazer com que o público espere para ver aquilo, porque realmente é algo que não funciona de maneira nenhuma. Como eu falei, o filme tem suas coisas boas, não é a pior coisa do mundo, mas é um filme muito ruim. Eu acho que ele fecha com chave de ouro esse ano terrível para os filmes de super-herói como um todo. Concluindo, sobre o que é Aquaman e o Reino Perdido, porque não é sobre o Reino Perdido, não é sobre relações de irmão, não é realmente a história que eles queriam contar entre pai e filho. Sobre o que é Aquaman e o Reino Perdido, até agora eu não sei. É um filme que tem seus pontos positivos, eu não acho ele uma catástrofe, mas eu achei ele um filme ruim. E por isso que eu fecho o filme Aquaman e o Reino Perdido com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Aquaman e o Reino Perdido? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.